Fala aí pessoal, tudo beleza? Bom pessoal, hoje eu vou trazer uma partida do Magnus Carlsen, só que com uma temática diferente pessoal. Em vez de apenas trazer uma análise de uma partida e tudo mais, eu resolvi escolher a dedo essa partida aqui, porque nessa partida em específico o Magnus Carlsen mostra como enfrentar a defesa Caro-Kann, pessoal. Sim, essa defesa tão completa de se encarar de frente. E o Magnus Carlsen joga de uma maneira incrível, extremamente precisa e mostra como a gente deve fazer para enfrentar uma defesa do gênero, né? Bom, Magnus Carlsen abre com E4, C6 pelo long hall, D4, D5 e aqui o Carlsen já mostra, pessoal, que a linha preferida dele, né, aparentemente, é a variante do avanço com o lance E5. E aqui, pessoal, aqui entra um conceito muito legal da Caro-Kann, que é o seguinte: ela, ao contrário da francesa, você consegue libertar esse bispo. Então, praticamente sempre que você for para a linha do avanço, pode contar aí as partidas de vocês. Quase sempre vocês vão ver esse bispo F5, tá? Alguns jogadores mais atentos na modernidade e mais fortinhos vão querer jogar C5, que é uma linha ok, mas normalmente todo mundo segue com o bispo F5. E aqui, pessoal, o Carlsen já mostra sua primeira genialidade, né? Todo mundo praticamente aqui segue com cavalo F3, H4, bispo aqui, com todo tipo de lance, né? Mas o Carlsen já mostra aqui seu primeiro brilhantismo e faz o lance bispo E3, pessoal. A princípio um lance não tão forte, né? Mas esse lance é genial, pessoal, porque tem muitos conceitos em volta dele que o Carlsen já consegue antecipar desde agora, né? Por exemplo, a ruptura C5 já não tem mais tanta força assim, né? E6 é assim que se joga Caro-Kann. Cavalo de B em D2, né? E não em C3, o Magnus Carlsen quer deixar o peão de C livre. Cavalo D7 pelo long hall. Cavalo de G em F3 pelo Magnus Carlsen. Observem como o Magnus Carlsen faz um desenvolvimento harmônico e calmo, né? Ele não tem pressa, não tem nada, vai desenvolvendo tudo em tranquilidade. E depois de bispo G6, voltando pelo long hall, o Carlsen joga bispo E2. E pessoal, aqui vocês podem ver como um grande mestre joga. Simples, quer saber como jogar como Magnus Carlsen, como os grandes mestres? Veja essa partida, é uma aula, pessoal. É uma aula do Magnus Carlsen. Ele mostra como é simples, né? A gente fica tentando complicar tudo, né? Querendo perseguir bispo antes de desenvolver as coisas, tudo no desespero. O Carlsen faz um desenvolvimento extremamente harmônico, com tranquilidade, sem problema algum. E depois de cavalo E7 pelo Ankal, agora sim o Magnus Carlsen vai atrás do bispo, desculpem, com o lance cavalo H4, né? Outro conceito interessante, tá movendo a mesma peça duas vezes na abertura, não tem problema você mover as mesmas peças duas vezes se o centro estiver fechado e se tiver um motivo plausível. E o motivo do Magnus Carlsen é simples, esse cavalo aqui entrou na frente da dama, então essa casa estava desprotegida. E o Carlsen quer capturar o bispo, mas o Carlsen quer ficar com um par de bispos, ele não quer trocar o bispo, entenderam? Então a ideia dele aqui é brilhante para pegar esse bispo. O Wang Hao tenta C5, C3, observem como o cavalo aqui em D2 faz toda a diferença nesse momento, né? Se ele tivesse aqui em C3, esse C5 seria muito mais incômodo. C3 tranquilamente. Cavalo C6, pessoal. E aqui há de se observar, pessoal, muito jogador amador pode errar nesse tipo de posição, né? Porque tá tão focado em fazer rock, em fazer outras coisas, que não percebe os perigos, né? Observe que o cavalo saiu daqui, parece um lance bobo, mas não é. Esse lance tem como ideia abrir um descoberto. Não pode cair nesse tipo de descoberto bobo. Aqui é claro que você tem que capturar, né? Então o Carlsen simplesmente toma. Cavalo F3, ele traz o outro cavalo para dar espaço para suas peças. E depois de torre C8, o Carlsen aqui também mostra que não é necessário ter medo. Inclusive já estamos em uma posição rara, né? Jogada aí entre os grandes mestres somente na própria partida do Magnus Carlsen, o que já mostrei que é uma posição estudada pelo próprio e que deveria ser muito mais utilizada do que é, né? Ele faz o lance rock, né? Faz o lance rock. E o Carlsen demonstra que não precisa ter medo, né? A coluna H está aberta. Sim, está aberta, mas tem como ser explorada no momento? Não tem, né? A dama não pode entrar aqui. Os cavalos estão do outro lado do tabuleiro, estão presos também pelos peões. Os peões estão muito bem defendidos, obrigado. O bispo está muito ativo, obrigado. A torre pode vir para cá no futuro. A outra torre também, ou seja,
por enquanto não tem como invadir, então não precisa ter medo, né? A6, o Aguirre quer impedir a entrada do bispo ali, sem problema. O Calcin joga G3, esse G3 é muito interessante, né? O Calcin não só abre uma casinha de fuga pro rei, como ele apoia um H4 no futuro, né? Vocês vão ver isso já já, porque depois de bispo E7, pessoal, aqui ele faz esse interessantíssimo lance H4, né? O Calcin quer ganhar espaço. E agora vocês entendem por que do G3, né? Foi para apoiar H4. Agora H4 tem 2 apoios, então não existe nenhum tipo de sacrifício ainda, tá? Caso vocês estejam pensando coisas desse tipo aqui. É bonitinho, né? Bonitinho. Até que fofinho o sacrifício. Mas não faz nada, o computador já dá 6 pontos de vantagem para as brancas, então esse tipo de sacrifício não rola, tá? Ou seja, o Calcin sabe o que está fazendo, e o Aguirre segue com B5, querendo ganhar espaço na ala da dama. E aqui, mais uma vez, o Calcin continua dando aula, né? O Calcin realmente é um professor como poucos no xadrez, e ele demonstra o que você tem que fazer quando seu adversário está ganhando muito espaço, né? Ele joga H4, né? Ele não vai ficar jogando A3, ficar defendendo aqui a casa e tudo mais, não. Ele joga A4 direto, porque ele quer botar pressão nesse peão também. E depois de dama B6, átomo em B5 e átomo em B5, rei G2, pessoal, rei G2, lance profilático muito bom, né? A gente às vezes não consegue ver esse tipo de lance, visualizar essa situação, justamente porque a gente está muito focado no que está acontecendo, né? A quantidade de peão chegando e tudo mais. Pois o Calcin vê essas coisas, né? Ele faz esse lance que é um lance que meio que passa a vez, né? Ele tá meio que perguntando pro Aguirre, e aí, o que você tem para fazer, né? E o Aguirre aqui joga um lance que eu particularmente não gostei, né? Aqui ele já está inferior na posição, tá? Já está 2 pontos a menos, que mostra como o Calcin rapidamente conseguiu ficar ganho. Só que o Aguirre faz esse C4, que eu acho um lance bem estranho, né? Agora ele meio que trava a própria posição dele. Cavalo G5 pelo Calcin. Dama D8, né? O Aguirre volta essa dama de maneira estranha, né? Difícil entender essa volta de dama. Eu acho que ele chegou ali na ala da dama, tentou avançar, depois fechou a ala e percebeu que não tinha muito o que fazer mais. Ele resolve voltar. Só que o Calcin segue com o bispo G4, tranquilo, sólido. Bispo toma G5, bispo toma G5, dama C7, torre H1 pelo Magnus Carlsen. A torre está protegendo a coluna. Cavalo B6. H5, pessoal, H5. O Calcin não vai ficar esperando, né? Ele tem que ir para cima, ele tem que abrir espaço e ele faz isso. Depois de G também H5, bispo também H5. Cavalo A4, o Aguirre está tentando qualquer coisa aí que vem na mente, mas agora o Calcin já demonstra que não tá para brincadeira, pessoal. O Calcin não tá para brincadeira. Pessoal, posições vantajosas surgem de temas táticos, né? E nessa posição o Magnus Carlsen tem um tema tático rolando, né? Não é tão fácil de enxergar assim, mas vocês têm que observar, essa torre está um pouco solta aqui, né? Então o Magnus Carlsen consegue fazer essa pedrada. Bispo toma F7, pessoal. Antes de seguir com o vídeo, pessoal, deixa sua inscrição aí no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para os próximos vídeos e principalmente a sua curtida, porque isso ajuda demais. Bispo toma F7. Qual a ideia? Bom, se dama toma, agora vocês entendem porque eu falei sobre a torre estar caindo, né? A torre simplesmente cairia inteira lá. Não exatamente cairia, né? Mas seria meio que uma, digamos assim, uma qualidade a mais para o Magnus Carlsen, né? O Carlsen já, com qualidade a menos, o Carlsen já é melhor, né? Imagina com qualidade a mais. Então, né? Isso aí ficou evidente. E aqui o lance que o Aguirre faz, é claro, o rei toma. Só que aí o rei entra nessa diagonal, essa coluna, quer dizer, né? Sofrendo todo tipo de repressão. Em dama F3, rei G8, tá bom? Rei aqui em G6 aparentemente não seria muito melhor, né? Por causa de bispo F6, pessoal. F6 aqui tá acabando a situação aqui para o Aguirre, né? Então não seria melhor. Eu voltei aqui. Rei G8. Só que aí o Carlsen faz o básico, né? Torre toma H8, rei toma H8. Aqui é aquele momento que o Magnus Carlsen, pessoal, continua a sua aula, né? Ele demonstra, assim, como você faz para ganhar esse tipo de posição, né? E aqui tem um conceito muito interessante do Kasparov, pessoal, que é o seguinte. Ele sempre dizia que para atacar você tem que contar quantas peças do inimigo tem defendendo e quantas peças sua tem atacando. Quantas peças do Aguirre tem defendendo, pessoal? Nenhuma, né? Quantas peças do Carlsen vai ter atacando? Todas, porque a torre vai vir para cá agora. E o bispo está aqui, a dama aqui, então nós temos todas as peças do Carlsen atacando. E isso é um conceito do Kasparov para dizer por que às vezes os grandes mestres fazem sacrifícios. Um sacrifício pode acontecer quando você tem uma vantagem posicional ou tática.
Rei G8, Dama H5, ameaçando quase mate, né? É quase mate já. Praticamente mate aqui. O Raul ainda tenta a torre F8, né? Não sei se foi a melhor das ideias, né? Mas de acordo com o computador aqui, o melhor lance seria cavalo E7. Só que o Wang Hao tenta a torre F8. Só que aí o Carlsen faz um lance brilhante, pessoal, e o Wang Hao abandona logo na sequência, né? Se vocês quiserem dar pausa e tentar encontrar o brilhantismo de Magnus Carlsen, vale a pena, né? E esse é aquele momento, né? Se você fosse o Carlsen, é o momento que você montou toda a posição, conseguiu fazer tudo perfeito, sacrificou material, tá pronto para a vitória, e agora você tem que achar o lance de arremate, né? Esse é o momento em que você não pode errar, né? E o Magnus Carlsen não erra, pessoal, e ele faz um lindo lance de bispo F6, e nessa posição o Wang Hao simplesmente abandonou, porque não dá mais, né? O Wang Hao não está mais tancando essa partida, ele abandona, né? Por que o Carlsen venceu aqui? Bom, se tomar aqui, tá perdido. Perdido. Tomar aqui não vale a pena, né? Leva quase matinho ali, ó, perder dama. Já tem sequência de mate, né? Mas se ganhar a dama seria um pouquinho mais, digamos assim, fácil para o jogador amador entender, né? Porque já tem sequência de mate em 7, né? Quem for muito bom em tática e achar mate em 7, parabéns, já pode dar o mate em 7. Quem não for, pega a dama, tranquilo. E se não tomar o bispo, né? Se não tomar o bispo, a questão é, você vai jogar o quê? Isso aqui? Não pode. Sei lá. Isso aqui? Não vai mudar nada. Tá perdendo do meu jeito. Opa, aí não perderia não. Aí. Vamos ver, sei lá, isso aqui é uma ideia, né? Mas também não vai conseguir resolver todos os problemas. Tá? Deixa eu ver aqui no computador qual é o melhor. O computador novamente dá sequência de mate em 7, né? Só que achar esse mate é difícil, mas claro, não pro Carlsen, né? É difícil pra gente, pro Carlsen é mamão com açúcar. Então, resumindo, depois desse lance não tem o que fazer. O rei não pode escapar, a torre não pode sair, a dama não pode vir ajudar. Não tem o que fazer. A torre não pode escapar, não pode ser. Simplesmente não tem o que fazer, pessoal. E aí o Wang Hao aceitou que seu destino era implacável, né, pessoal? Espero que tenham gostado dessa aula do Magnus Carlsen. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!